Glória a Deus, hein? Acho que o povo deve ter dito, tá amarrado, pastor Paulo. Amém, povo de Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, que bom estar aqui junto com vocês. Que Deus abençoe grandemente o pastor Paulo, sua esposa, sua filha e esse ministério abençoado, né? Queria que você abrisse sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, tá certo? Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, o versículo 7. Todos já encontraram? Diz assim as escrituras: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma o quê? Vivente. Dá para repetir aí, igreja, por favor? Formou o quê? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou sobre seus narizes, em seus narizes, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém. Povo de Deus, esta palavra, eu posso dizer para você que se eu saísse daqui agora, fosse para casa, para mim já estava satisfeito, pela presença de Deus já derramada, pelos louvores, pelas palavras. Mas eu creio que Deus tem algo para falar aqui com você de uma forma tremenda. Quando a Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra, e depois Deus soprou sobre as narizes do homem, isso me chama a atenção, porque quando o homem foi feito do pó de quê? Da terra. Diga, pó da terra. E depois Deus soprou o quê? Nas suas o quê? Deixa eu explicar para você. O homem, ele é o único que tem duas naturezas. Entenda. Diga para o seu irmão, você tem duas naturezas. Você tem a natureza da terra e você tem a natureza da onde? Do céu. Quando o Senhor soprou sobre, aleluia, as narizes, o fôlego de vida, aleluia, o sopro, aleluia, divino, do poder de Deus, ele entrou dentro da onde? Do homem. Amém? Eu estava meditando esses dias e eu vi algo tão interessante. Existem coisas que Deus nos mostra com o tempo. E eu vi algo tão interessante porque eu lendo a Bíblia, eu vi os homens se impressionar quando Jesus ressuscitou Lázaro. E quem que não se impressiona? Uma pessoa que está 4 dias morto e levantar, sim ou não? Sim. Eu vi, aleluia, os apóstolos ficar admirados porque Jesus acalmou a tempestade. E eles ficaram admirados e disseram: quem é esse que até o vento quer ir? Obedece. Eu vi os apóstolos, aleluia, ficar admirados quando Jesus curou os cegos. Então, aleluia, tudo que Jesus fazia, as pessoas ficavam admiradas. Os apóstolos ficaram impactados quando Jesus, aleluia, amaldiçoou a figueira e a figueira secou imediatamente. Então, aleluia, eles ficaram, aleluia, impressionados e até não reconheceram Jesus. Quando Jesus andou por cima das águas, eles pensaram que era um fantasma. E eles ficaram tudo admirados. Mas eu vou dizer algo para você: tudo isso me admira muito, tudo isso me chama atenção demais. Mas o que me chama mais atenção em Jesus, irmão, eu vou lhe dizer uma coisa: é saber que Jesus viveu nessa terra. Entenda, ele viveu nessa terra, mas com uma vida celestial. Meu irmão, isso é algo muito forte. Você está vivendo, aleluia, nessa terra. Você está vivendo no meio de pessoas corruptas, mas ele consegue trazer uma vida celestial.
uma vida dos céus para as pessoas. E se Ele conseguiu, nós também conseguimos. Entenda, se Ele venceu, nós também vencemos por causa dEle, porque Ele está em nós. Entenda isso. Pergunta para o seu irmão: você quer viver uma vida celestial? Eu vou explicar para você. Quando eu vinha parando o carro aqui, eu estava dizendo para minha esposa, eu disse para ela assim: nós estamos vivendo uma geração, essa geração que nós estamos vivendo é uma geração que eu quero ter. Não importa se vai passar por cima de alguém, eu quero ter. Não importa, aleluia, se vai atropelar alguém, se vai passar por cima de alguém, se vai trair alguém, eu quero ter. É a geração que nós estamos vivendo. E essa geração que nós estamos vivendo é tão difícil porque as pessoas, ela quer ter, não importa, ela quer ter. E só isso para essa geração não basta. É preciso ter para mostrar para alguém. Porque se a pessoa tiver só para si, não está satisfeito. Ela tem que ter para alguém ver. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Deixa eu dizer algo para você. Jesus estava na terra. Jesus estava na terra. E a forma que Jesus estava vivendo na terra, ele poderia ter sido igual aos outros, mas ele conseguiu trazer a vida celestial. Andava numa vida celestial. E eu pergunto para você nesta noite: você quer ter uma vida celestial? Você não pode ser igual aos outros, você tem que ser diferente. Jesus, aleluia, ele esteve nessa terra, mas ele foi diferente. Ele não foi influenciado, ele comeu até com os pecadores, mas ele não deixou que o pecado viesse influenciar ele, mas ele influenciou o pecador ao arrependimento. Ah, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer? Não. Você tem que viver uma vida celestial. E a primeira coisa para você viver uma vida celestial está no livro de João, capítulo 3, versículo 3, que vai dizer, vamos ler, né? João 3, Evangelho de João, o capítulo 3, vai falar, aleluia, João capítulo 3 e o versículo 3. Esse é o primeiro passo, aleluia, para nós ter uma vida, viver uma vida celestial, irmão. João 3, versículo 3 vai dizer: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então é necessário nós nascer o quê? De novo. Se quisermos, aleluia, ter Deus dentro de nós, se nós quisermos, aleluia, andar nessa terra e ter uma vida celestial, é necessário nascer de novo. Ninguém que não nasce de novo não pode, aleluia, ter uma vida celestial. Por que, aleluia? Porque Noé chamou a atenção de Deus tão grande. Por que, aleluia? Porque Noé vivia num tempo de corrupção muito grande. Mas Noé, aleluia, não deixou, aleluia, que a corrupção entrasse no seu coração. Ele vivia para Deus. Viva para Deus. A Bíblia vai dizer, aleluia, que o Senhor Deus, Ele falou de Jó para Satanás. E Ele falou de Jó para Satanás por quê? Porque Jó era um homem que estava na terra, mas tinha uma vida celestial. Entenda isso. E Deus mostrou para Satanás e disse: tu viste meu servo Jó? Ele não vive como os outros do mundo. Ele é diferente. Não adianta, aleluia, você vir para a igreja e voltar para casa se você, aleluia, não nascer de novo. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não nasceram de novo. Porque, aleluia, tudo que fazia antes de ir para a igreja está fazendo a mesma coisa. É necessário nascer de novo.
A segunda coisa, aleluia, que você precisa para ter uma vida celestial, João capítulo 14, aleluia. João capítulo 14, por favor. Evangelho de João, versículo 26, vai dizer assim: mas aquele Consolador, o Espírito que? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A segunda coisa para que você tenha uma vida celestial, você precisa ter amizade com o Espírito Santo. Pergunta para o seu irmão: quem é suas amizades? Se você só tem amizade com pessoas carnais, você se tornará igual a ela ou pior do que ela. Você precisa ter amizade com pessoas espirituais. Entenda, é necessário, aleluia, para que você, aleluia, venha deixar, aleluia, que o Espírito de Deus age em você. Você precisa ter uma amizade, você precisa ter uma comunhão com o Espírito. Sem o Espírito, você não vai poder ter nada, resolver nada. É o Espírito que vai nos ensinar, é o Espírito que vai nos guiar, é o Espírito que vai direcionar a sua vida. Entenda, nada melhor do que o Espírito de Deus para nos ensinar sobre os céus, para nos ensinar sobre uma vida celestial, aleluia. Deixa eu explicar para você. Por que o Espírito? Porque o Espírito, entenda, ele sabe o que é os céus. Entenda, deixa eu explicar para você. Se você, aleluia, perguntar a uma pessoa como é os Estados Unidos, uma pessoa que nunca foi lá, ele vai saber dizer? Não. Mas se você perguntar a alguém que mora nos Estados Unidos, e se você perguntar para ele como é os Estados Unidos, ele vai dizer: os Estados Unidos é assim, as regras são assim, são dessa forma. Então, quando você tem uma comunhão com o Espírito, ele vai dizer para você como é ter uma vida celestial, ter uma vida em Deus, ter uma vida em Jesus Cristo. Entenda isso. Jesus estava aqui na terra, mas ele não estava vivendo como os homens da terra estavam vivendo. Ele estava aqui na terra, mas, aleluia, vivendo uma vida o que? Celestial. As pessoas achavam que Jesus ele vinha como vou dar um exemplo, um presidente, um prefeito. E eles achavam que Jesus ia chegar nessa terra, ia mandar ajeitar as praças, ajeitar os bancos, ajeitar isso, ajeitar a luz, colocar encanação nisso ou naquilo. Não. Jesus ele vem dizendo: eu vim, aleluia, trazendo o reino. Eu vim para mostrar para vocês como é a vida celestial. E aleluia, ele vai passando e as pessoas vão perguntando: como é, Jesus, essa vida celestial? Jesus disse: a vida celestial, deixa eu dizer para você, lá no céu não tem doença. Então Jesus vai passando e vê um paralítico. Jesus diz: você quer ver a vida celestial? Você quer ver como é o reino? Paralítico, levanta. E o paralítico levantou. Ele está vendo, isso é do reino, aleluia. Oh, glória a Deus. As doenças são da terra, mas os milagres são dos céus. Aleluia. É ter uma vida celestial. Nós precisamos para isso, para nossas vidas. Amém. A terceira coisa, nós podemos abrir em Colossenses, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, em nome do Senhor Jesus. A terceira coisa que você precisa para ter uma vida celestial,
capítulo 3. Encontraram? E o versículo 2 diz assim a palavra de Deus: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são de quê? Da terra. Vamos repetir de novo. Pensai nas coisas que são de quê? De cima, e não nas que são de quê? Da terra. Como é que você quer ter uma vida celestial? Como é que você quer viver se você pensar só nas coisas da terra? Foi o que eu estava contando para minha esposa. As pessoas têm pensado muito nessa terra. Eu vou ter, eu vou possuir, eu quero ter. As pessoas têm esquecido, aleluia, das coisas do alto. Você tem que pensar, aleluia, nas coisas do alto. E você vai dizer: como é que eu vou pensar nas coisas do alto? Eu nunca fui lá. O que eu digo para você: você precisa ter uma comunhão com o Espírito, para que o Espírito de Deus te ensine e te mostre. Estamos muitas vezes tão focados nas coisas da terra. Estamos tão focados nas coisas da terra que esquecemos de focar o alto. Jesus estava na terra, mas estava realizando um propósito que vinha dos céus. Entenda isso. Você tem que estar na terra. Você está na terra, você tem que agir aqui, mas você tem que estar, aleluia, no propósito dos céus. Se, aleluia, nós estamos aqui num propósito. Há um propósito de Deus na nossa vida. Olha o que Jesus disse, aleluia: o que vocês ligarem aqui será ligado aonde? No céu. Aleluia. O que vocês concordarem aqui será concordado aonde? No céu. Entenda isso. Você precisa estar conectado com os céus. Conectado com os céus. Você tem que viver nessa terra, mas você tem que estar conectado com os céus. Entenda isso. Se você prestar atenção, a estrela de Davi. Você conhece, né, como é a estrela de Davi? Ela é um triângulo assim para baixo, e outro triângulo para onde? Para cima. O que quer dizer, aleluia? A terra tem que estar conectada com os céus. A Bíblia vai dizer que Davi ia para a guerra, e o símbolo de Davi era nos escudos. E Davi ia para a guerra, e Davi vencia a guerra. Por que Davi vencia a guerra? Porque Davi não ia confiando nas suas armas. Davi, ele disse: eu não confio, não é nos cavalos, não é nos carros, mas eu confio no Senhor. Ele está dizendo: eu confio nos céus, aleluia. Ele disse: a minha confiança não está aqui embaixo, a minha confiança está nos céus. Alabaxeira e cantarai. Entenda. Davi poderia muito bem ter dito: eu estou confiando no que eu tenho na mão, no dinheiro que eu tenho na mão. Não, ele disse: eu confio naquele. É naquele que eu confio. A minha confiança está nele. Aleluia. É nos céus. É por isso que Davi conseguiu viver nessa terra. Davi foi um homem próspero nessa terra. Ele venceu aqui, aleluia. Entenda. Ele venceu aqui porque era um homem que estava conectado não só com a terra, mas com os céus. Esteja conectado com os céus. E o apóstolo Paulo vai dizer: tudo o que fizer, faça para a glória de Deus. E a glória, os céus. A quarta e última coisa que eu posso dizer para que você, aleluia, permita que o céu viva em você. O céu tem que viver em você. Você tem que sair daqui para a sua casa levando o céu para a sua casa. Entenda. Quando você vê um casal brigando, esfaqueando, você consegue ver o céu neles? Você consegue ver o quê?
o inferno, sim ou não? Os vizinhos vão dizer, isso é um inferno. É ou não é? É. Porque eles vão ver, aleluia, que as atitudes está mostrando, aleluia, o inferno, são atitudes de demônios. Mas quando você, aleluia, sai para sua casa, aleluia, levando os céus, os vizinhos vão olhar e vai dizer assim: rapaz, Jesus mora nessa casa, os céus estão nessa casa. E a quarta coisa e última, aleluia, que você precisa é a fé. Por que a fé? Porque a fé não é daqui de baixo, a fé é de lá. E quando alguém tem fé aqui, os céus respondem de lá. Quem está me entendendo? Graças a Deus. Entenda isso. Quando você tem fé aqui, os céus respondem para a sua vida, a seu favor. Faz existir coisas que nem existia. É a fé. Se existe uma coisa que agrada a Deus, se chama a fé. Se você parar para pensar, Jesus por várias vezes está andando e pessoas vão tocar em Jesus como mulher do fluxo de sangue, e ele vai parar. Por quê? Foi porque ela era melhor do que as outras? Era melhor do que os que estavam andando e tocando em Jesus? Não. Mas a fé dela conseguiu arrancar virtude e poder de Jesus para ela. Então quando você tem fé, aleluia, você traz o poder de Jesus, o sobrenatural para a sua vida. E você vive nessa terra, mas vivendo o sobrenatural. Quem quer viver o sobrenatural a partir de hoje, levanta a sua mão, abre a sua boca e glorifica a Deus, meu irmão. Está na hora de nós viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Deixa eu explicar para você. Mês passado, está com um mês para me encerrar. Uma pessoa ligou e disse assim: olha, o senhor está onde? Eu disse assim: eu estou aqui no Aracati, no Ceará. Ele disse: rapaz, não acredito. Ele disse: rapaz, porque tem um irmão, fulano de tal, está doente, está no hospital. Eu disse: é. Ele disse: é. Ele disse: mas eu estou indo para aí amanhã, e se ele não estiver saindo, eu posso sair para ver ele. Está certo. Quando eu cheguei no Rio Grande do Norte, eu não fui para lugar nenhum a não ser para o hospital. E eu disse para minha esposa: fica aqui, e eu vou agora no hospital. Venham já, é rápido. E quando eu cheguei no hospital, tinha 2 pessoas, e eu fui para visitar uma. Só que eu pensei: se eu fizer uma oração por uma e a outra não, é uma falta de educação. E a família está com a outra pessoa que eu não conheço, vai ficar assim: rapaz, esse pastor veio, fez a oração por um e foi-se embora e não fez. E aí o que foi que eu fiz? Quando a pessoa me viu, deu logo com a mão, ficou feliz. Eu disse: chego já aí, deixa eu fazer logo uma oração nessa. E aí eu não conhecia quem eram as pessoas. Eu disse: eu vim aqui fazer uma oração, eu vou aproveitar, posso fazer a oração dessa senhora? Eles: pode. Fui fazer a oração. Quando eu fiz a oração, eu disse amém, a senhora disse amém. A senhora crê? Ela disse creio. Quando ela disse creio, eu disse amém. Então quando eu virei de costa, a filha dessa senhora gritou e disse: a minha mãe falou. Aí eu parei e disse: por que ela não falava? Não. E agora falou. A doente que estava do outro lado, a acompanhante da outra doente, disse assim: menina, ela está falando. E aí eu fiz a oração, mas eu fiquei tão feliz. Fui para o carro, cheguei lá e disse assim: Josivane, você não sabe o que aconteceu. Uma mulher que não falava, está falando, voltou a falar. Então, o sobrenatural de Deus aconteceu, sim ou não? Sim. Isso é os céus em nossas vidas. Amém? Você tem que sair para a sua casa, viver. Lá no seu trabalho, vai para o trabalho, mas leva o céu. Se lá não tiver paz, vai ter paz. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando a pessoa é de Deus mesmo, até os inimigos têm paz. Aleluia. Porque os céus estão dentro de você. Amém? Então aleluia. Eu quero nesse momento, pastor Paulo, fazer a oração.
Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você fique de pé para a gente orarmos. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu quero que você nesse momento feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Senhor Espírito Santo, Senhor meu Deus e eterno Pai, Senhor meu Deus, viver nessa terra, se não for, meu Deus, a tua presença, se não for os céus dentro de nós, tudo é em vão, tudo é vazio, Senhor. Porque as coisas só têm sentido quando o Senhor está aqui dentro, quando os céus estão dentro de nós. Senhor meu Deus, eu oro agora, Deus, por cada um que está aqui, Deus. Orgulho não é coisa dos céus. A raiva, o ódio, guardar a mágoa não é coisa dos céus. Guarda dentro de ti o que é do céu. Guarda o teu coração. Senhor, venha dentro de nós, como o Senhor Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim como é feita no céu, seja feita em nós. Assim, aleluia, como acontece nos céus, que aconteça em nós, Senhor. Oh, Espírito da glória, oh, Espírito Santo de Deus, que os céus invadam a sua casa, a sua vida, que você transporte, aleluia, dia por dia, que as pessoas vejam Deus em você, que as pessoas vejam o Espírito em você. Oh, Espírito da glória, Senhor. Senhor Deus, faz-nos, Senhor, diferente. Faz, Senhor, meu Deus, faz algo diferente em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Foi que eu nasci, Jesus. Meu prazer é te ouvir. Diga, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa, aleluia, onde flui o amor. Espírito Santo, transborda sobre a vida deles. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, meu Deus. Senhor Deus, esteja conosco ao deitar, ao levantar. Que as palavras que saem da nossa boca seja a palavra, meu Deus, dos céus, seja a palavra do Senhor. Oh Deus, te adoramos. Sim, Deus, te adoramos. Oh, eu creio, aleluia. Oh Deus, Senhor, aleluia. Te entregamos o nosso viver.
Jesus. Diga